fera do Jabotão Prepara! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 11. A primeira parte desse capítulo está abordando a função social da linguagem, variação linguística, relação entre a linguagem verbal e as outras linguagens. Então a gente vai ter oportunidade de trabalhar toda aquela parte dos textos, leitura, interpretação e a análise que cabe a elas, né? Vamos comigo? Vamos embora. Olha só, pessoal, esse primeiro texto que aparece aí já é um conhecido nosso. É um poema de João Cabral de Melo Neto chamado De um Jogador Brasileiro a um Técnico Espanhol. Vamos avançar para a questão e, se for o caso, a gente volta, que o nosso texto aí já é conhecido, né? Bom, a questão diz o seguinte: considerando a natureza dos elementos, considerando a natureza literária do poema e os elementos envolvidos no processo de comunicação, assinale a alternativa incorreta. O fera tem que estar atento aí porque ele pede a alternativa incorreta, ou seja, 4 delas serão verdadeiras e apenas uma será falsa. Vamos observar aí o que a questão traz para a gente. Na letra A nós temos o seguinte: o referente do texto é a crítica ao jogador de futebol brasileiro que fica parado, não corre. Bom, aí é um ponto bem interessante a gente observar, porque para isso é necessário voltar ao texto. A gente sabe que ali está escrito na última estrofe o seguinte, ó: não corre, ele sabe que a bola telegrama mais que corre, voa. Então, tecnicamente, a gente está observando que, ao dizer não corre, ele se refere à bola e não ao jogador. Portanto, esse item A, muito provavelmente, de cara já é a nossa resposta, porque ele fala que o jogador fica parado e não corre, mas a gente vê na última estrofe que quem não corre, na verdade, é a bola. Mesmo assim, vamos avaliar as outras alternativas para a gente ter certeza do que está fazendo. No item B nós temos o seguinte: o poeta simula a fala de um jogador brasileiro para um técnico espanhol sobre o futebol do Brasil. Perfeitamente. Olha lá o título: de um jogador brasileiro a um técnico espanhol. Então realmente nós temos ali a simulação do que seria dito do jogador ao técnico, né? Seguindo aí, a gente vê o item C agora. A internet, como canal de comunicação desse poema, permite sua ampla circulação, podendo atingir diversos leitores. Olha aí, com certeza. Aqui, ó, na finalização do texto, a gente encontra aí a fonte, né? O texto vem de um lugar que é na internet, né? Um endereço eletrônico. Então, com certeza, isso amplia aí muito a circulação do texto. No item D, a gente encontra assim: a mensagem é poeticamente explorada na expressão aritmética de circo, que simboliza os bons dribles e lances de futebol. Também isso é verdade. Sabemos que a palavra aritmética está ligada a cálculo, né? A área da matemática. Enquanto o circo está associado a algo que é relativo ao espetáculo. No circo a gente tem palhaço, a gente tem mágico, a gente tem malabaristas. Então, toda vez que a gente encontra algo relativo ao circo, a gente já imagina em algo fantástico, em algo artístico. E é exatamente essa a ideia. Quando ele afirma que a gente está utilizando aí aritméticas de circo, a gente vê isso aqui, né, nesta última estrofe, dá para perceber que a ideia é dizer que o jogador brasileiro ele faz uns movimentos que parecem circenses, né, uns movimentos artísticos, porém são calculados, por isso a palavra aritmética. Então a gente consegue perceber claramente que esse item D também é verdadeiro. Ele fala aqui em relação aos dribles de futebol. E para a gente finalizar e resolver a questão, olha o item E. O eu lírico elogia a habilidade do jogador brasileiro que conduz a bola onde é preciso sem leve trás ao mais extremo. Com certeza, isso é dito logo no começo do poema, né? A gente encontra aqui, ó: parado brasileira fazia onde há de sem leve trás. Então, com certeza, a gente sabe que ele está falando aí do jogador brasileiro que desenvolve bem a jogada. É interessante ressaltar que aqui aparece a palavra parado também. Parado brasileiro fazia onde há de sem leve trás. Entretanto, na próxima estrofe ele já fala em aritméticas de circo. E ninguém faz malabarismo, mágica ou, de repente, palhaçada sem estar em movimento. Por isso, mais uma vez, a gente confere lá aquela resposta como letra A sendo verdadeira, né? Logo aí, ó, nossa resposta confirmada, letra A, ok? Vamos seguindo aí agora para a questão número 2. Na questão 2 também temos um texto já conhecido nosso. É aquele texto Futebol de Rua, de Luiz Fernando Veríssimo, em que ele contaria ali mais ou menos como é que seriam as regras do futebol de rua. Vamos avançar para a questão para a gente dar uma olhadinha. Se for o caso, a gente volta lá para dar uma olhada no texto, tá? Bom, a gente conta o seguinte nessa questão. O texto tem como principal finalidade comunicativa. Se eu estou falando de finalidade comunicativa, eu me refiro ao objetivo do texto, né? Para que esse texto foi escrito? Então a gente tem aí, ó, estabelecer as regras do futebol de rua, evitando possíveis conflitos. Pessoal, na verdade, quando a gente faz a consulta ao texto, a gente percebe que o futebol de rua,
ele não tem regras. A gente vê que ele tenta ali colocar algumas regras, como é que seria, né? Mas na verdade, no final das contas, não tem regra nenhuma. Então esse item A já pode ser descartado com certeza. No item B, a gente encontra o seguinte: sugerir regras que padronizam o futebol de rua como um esporte. Também não, pessoal. Apesar de ele sair lá dizendo quais seriam as regras, a gente percebe que ele não está sugerindo, na verdade ele está dizendo como funciona. Então sugerir seria se ele estivesse criando regras para estabelecer ao futebol de rua. E na verdade ali ele está só dizendo como é que é. Já existem algumas regras assim que são aplicadas naturalmente. E eu nem chamaria de regras, né? Algumas convenções ali que acontecem naturalmente. Ele só vai dizendo como são. Ele não está sugerindo regras em específico, né? Bom, no item C a gente conta o seguinte: criticar a forma como o futebol de rua é jogado sem regras claras. Também não se trata de crítica, muito pelo contrário. Ele leva o futebol de rua a um outro patamar. Assim como se tem um carinho pela pelada, que ele chama de senhora, o futebol de rua também está sendo tratado com muito carinho. Então não existe aí uma crítica de forma alguma, pejorativa ou coisa parecida. Muito pelo contrário, ele está ali trazendo um resgate ao futebol de rua, o verdadeiro futebol de rua. Tanto é que no momento do texto que ele fala, se você é homem, brasileiro, nascido em cidade, então você sabe do que eu estou falando. Logo ele já associa isso a um conhecimento geral, né? A maioria dos homens já conhece esse tipo de esporte. E hoje as meninas também estão aí jogando como qualquer outra pessoa. Meninos e meninas estão juntos aí nessa empreitada de jogar o futebol de rua. Seguindo aí, olha o item D. A gente encontra o seguinte: relatar as regras que são comumente usadas no futebol de rua. Aí eu concordo, porque realmente a gente vê que ele faz um relato, né? Ele vai dizendo como é que essas regras geralmente acontecem. Tanto é que ele utilizou aí o termo comumente usadas. Então ele não está sugerindo novas regras ou pré-estabelecendo regras de futebol de rua. Simplesmente ele está comentando como é que geralmente isso vem acontecendo. Então, está totalmente de acordo aí esse item D. Para a gente finalizar a questão, vamos só conferir o E. Na tela aí o E diz o seguinte, ó: explicar as regras de futebol de rua para quem deseja aprendê-lo. Era como se fosse uma espécie de texto injuntivo, né? Na verdade não, gente. A letra D, de fato, é a nossa resposta. O que ele faz é um relato de como essa regra de futebol de rua, e eu vou colocar a regra entre aspas aqui no meu discurso, como é que essa prática de futebol de rua ela acontece. Então o que ele faz aí é um relato e não uma disposição das regras, né? Vamos seguindo aí para a questão de número 3. Até marquei aqui, ó, sublinhando para vocês. Observe o seguinte: os termos estabelecer, sugerir, criticar, relatar e explicar, eles precisam ser observados com muito cuidado, que fazem referência às tipologias textuais, né? Principalmente quando a gente passa aqui em relato e explicação. Esses textos precisam ser avaliados com um olhar técnico. E você, fera, certamente já foi preparado para isso. Nas aulas do Jabotão Prepara, a gente sempre comenta a respeito das tipologias e gêneros textuais. Além disso, com certeza, os professores do ensino regular, nas escolas de vocês, também comentaram. Então é bom estar atento a esses verbos que iniciam as proposições. Eles também podem nos ajudar a entender melhor a abordagem da questão, ok? Então ficar ligado aí nesses detalhes. Vamos seguindo aí para a próxima questão. Agora a questão de número 3. Olha só, a questão 3 ainda baseada sobre a história do futebol de rua, né? Nós temos aí o seguinte: em relação ao registro linguístico usado na crônica, assinale a alternativa correta. Para isso, vamos avaliar aí de A até E e vamos entender como é que funciona essa história da questão 3, tá? Olha só o que diz a letra A. A linguagem é formal, como se verifica pela presença de um termo estrangeiro, corner. Bom, pessoal, se a linguagem fosse de fato formal ou informal, o estrangeirismo ele poderia ser inserido, ok? Mesmo em contextos onde hoje existe formalidade, a gente também pode lançar mão de um estrangeirismo, que é trazer uma palavra estrangeira e aplicá-la ao contexto daquilo que a gente está falando, da nossa situação comunicativa. O problema é que somente o estrangeirismo não é suficiente para avaliar o nível, né, de formalidade do nosso texto. A gente sabe que em outras palavras, ele fala de maneira divertida, descontraída, e ele emprega situações em que não ocorre exatamente um grau de formalidade, né? Então, tem passagens do texto que ele vai trazendo ali de forma informal mesmo, de maneira informal, justamente para descontrair o leitor. Acompanhe comigo aí o item B agora. O item B diz o seguinte: a linguagem é informal, visto que o texto é permeado de gírias como pelada. Bom, o texto, de fato, tem sim uma linguagem que não é tão formal, né? Há momentos em que ele usa da informalidade. Só que pelada não é exatamente uma gíria, né? É uma forma como a gente chama o futebol que é batido assim num campinho.
É um futebol um pouquinho mais formal que o futebol de rua, um futebol que tem um espaço adequado para acontecer. Não seria necessariamente uma gíria, isso aí está mais para uma variação regional. A maneira como a gente fala, aquele futebol ali que é jogado num campinho, num lugarzinho reservado para aquilo. Tranquilo? Então, por isso, ainda não vamos ficar com a letra B. Avaliei o C. Na tela agora, a gente encontra o seguinte, ó. A linguagem é culta, dado o uso de termos jurídicos como litígio e penalidades. Bom, a gente sabe que para a linguagem ser culta, a gente precisa de um momento do texto em que haja todo um cuidado com a forma de se escrever o texto. As concordâncias, verbal, nominal, a questão de pontuação, adequação das palavras, tudo isso é levado em conta quando se trata de norma culta. Então a gente vê que termos como litígio e penalidades são realmente termos usados no jurídico. Só que isso talvez não seja suficiente para resolver a questão. Vamos seguindo agora para o item D, vamos deixar suspenso. Vamos ver o item D agora. No item D nós temos assim, a linguagem é coloquial, uma vez que predomina o vocabulário comum do dia a dia. Aí a gente viu que existem palavras como litígio, existem palavras como penalidade, então realmente não é uma linguagem tão comum assim. Né? Só que nós estamos falando aqui de predominância, né? Como ele fala aqui, ó, predomina o vocabulário comum do dia a dia. Dá para a gente ainda ficar sobre aviso, né? Estamos aí de alerta, vamos ver se realmente é essa ou não. Vamos avaliando todas para a gente poder chegar no consenso. Na tela, o item E agora. A linguagem é rebuscada, dada a presença de termos eruditos, como esférica e reverência. Na verdade, esse item é, com certeza, carta fora do baralho, né? Porque a gente não tem uma erudição. O texto erudito é aquele que tem um texto assim, rebuscado, né? É aquele texto que tem uma linguagem muito acima do cotidiano, muito acima do normal. Aqui a gente tem um mix, né, entre as duas coisas. Então essa questão da formalidade, da forma culta de empregar a língua, ela fica ali em meio termo, né? A gente não consegue avaliar. Porém, observando o texto como um todo, a gente chega à conclusão de que realmente, apesar de haver algumas passagens em que ele foi mais ou menos informal, a gente consegue perceber um nível satisfatório da linguagem. É um texto acessível a muitas pessoas. Então a gente consegue chegar à nossa resposta concluindo letra D, né? Como a gente já havia previsto, a linguagem ela é coloquial, uma vez que predomina o vocabulário comum do dia a dia, com certeza, né? A gente sabe que ele não usa termos muito difíceis. Um momento ou outro, como a gente já comentou aqui, que ele usa litígio, que é um termo do direito. Mas dentro da perspectiva de predominância, no texto como um todo, ele tem uma linguagem muito acessível, então é uma linguagem coloquial, ok? Vamos seguindo aí avante, né? Porque a gente tem mais coisa para ver. Bom, aqui a gente tem um outro texto que o título é Celular roubado? Como bloquear o e-mail do seu aparelho na operadora. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Seu celular foi roubado? Aprenda a fazer o bloqueio do e-mail do aparelho junto à operadora. Isso desestimula o roubo de smartphones, já que seu celular não se conectará mais a nenhuma operadora, tornando o crime inútil. Na maioria dos casos, o ladrão rouba o aparelho para revendê-lo posteriormente. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, digite asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, no telefone, como se você fosse efetuar uma ligação. O código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na tela. Caso você não tenha mais acesso ao celular, procure o e-mail na embalagem do produto, que estará próximo a um código de barras. Aí ele coloca a imagem, né, aí embaixo, vocês devem estar vendo, e coloca também circulado em vermelho o e-mail do produto, no caso aí do aparelho. A identificação dos mais diversos gêneros textuais perpassa a análise de sua função social, das sequências tipológicas que eles compõem, do seu contexto, bem como de seu suporte de uso. A respeito da composição tipológica e das características texto 3, é correto afirmar que: letra A. Como se trata de um texto publicitário, sua principal função é impelir o cliente a comprar um smartphone pela modernidade que ele apresenta. Na verdade, pessoal, não é essa a nossa resposta, né? Uma vez que a gente está vendo que o texto não é de caráter publicitário. Existe uma diferença, pessoal, entre publicidade e propaganda. O texto publicitário é aquele que realmente tem interesse com a venda, o interesse dele é comercial. A propaganda, ele tem um outro interesse, né? O foco é diferente. A propaganda, em geral, quer, como diz o próprio nome, propagar. E aí eu posso propagar uma ideia, eu posso levar algo adiante,
Por exemplo, quando a gente tem organizações não governamentais, as ONGs, muitas vezes eles criam campanhas e essas propagandas das ONGs levam a ideia adiante para proteger os animais, para cuidar da natureza e vai nesse sentido, ok? Portanto, a letra A está descartada porque a gente percebeu claramente que esse texto que nós lemos agora há pouco não se trata de um texto que quer vender um aparelho celular, né? Item B. Possui traços de injunção, pois se pauta na explicação e no método para a realização de uma atividade. No caso, bloquear um smartphone roubado. Opa, essa questão aí, esse item B, ele faz todo sentido. A gente, quando lê o texto, vai percebendo que ele vai orientando ali, passo a passo, em como a gente pode fazer para bloquear o aparelho através desse código do e-mail. Então, isso já deixa a gente aí alerta, né, com relação ao tipo de texto. Realmente, o texto injuntivo é aquele que, entre outras funções, também leva a gente a conduzir uma operação passo a passo, né? Realizar uma tarefa passo a passo. Tanto é que a receita de texto injuntivo é bolo, receita de bolo, né? Manual de instrução, bula de medicamento, tudo que nos orienta passo a passo. Então, é uma forte candidata aí para ser a nossa resposta. Só para a gente bater o martelo, vamos avaliar rapidamente C, D e E. Acompanhe comigo. Na C a gente tem o seguinte, pode ser classificado como dissertativo argumentativo. Não, pessoal, já mata aí. Porque o dissertativo argumentativo tem que ter opinião. E a gente vê que lá o texto só dá para a gente algumas instruções. A opinião do autor não está envolvida com relação ao que está sendo dito no texto. A D. Apresenta uma estrutura textual estritamente descritiva, o que se comprova pela sequenciação das atitudes que os usuários devem tomar. De novo aqui comigo, gente. Descrever é uma ação muito específica. Quando se fala em descrever, é claro que é até possível descrever algumas ações. Quem faz isso muito bem são os textos ligados à dramaturgia, né? O roteiro de dramaturgia ele consegue trazer para a gente ali uma descrição das ações, do elemento comportamental da personagem. Mas não é o caso desse nosso texto aqui em questão. E para a gente finalizar, a letra E. Na tela aí, ó, sua função principal é informar os usuários de smartphones do perigo crescente de roubos de celulares. De forma nenhuma, pessoal. A intenção não é falar sobre o crescimento do roubo dos celulares. A intenção é falar em como, no futuro, evitar. Se você for denunciando, né, uma hora esses roubos vão diminuir. Mas o foco do texto não é falar sobre o aumento no número de roubo de aparelhos. É falar sobre uma maneira de bloquear os aparelhos caso eles sejam roubados ou perdidos pelos seus proprietários e usuários. Ok? Então vamos seguindo aí em frente, nossa resposta é confirmadíssima, letra B. Vamos para a próxima questão aí, pessoal. É a questão de número 5, né? Que já, para resolvê-la, vamos aí de cara observar este anúncio. Bom, a gente tem o seguinte, em primeiro plano a gente vê logo uma palavra enorme, né, que é a palavra do inglês bullying, que a gente traduz aqui muito bem para o brasileiro, nenhuma tradução, a gente adapta, né, para bullying, né. E aí, brincadeiras à parte, tem até que chama de bullying, mas vamos lá. O que é o bullying ou bullying, no bom aportuguesamento? Na escola não, vamos fazer a diferença, exclamação. Logo em seguida a gente percebe uma garota com um megafone, como se estivesse, né, reivindicando, falando a respeito do assunto. E lá embaixo a gente conta o seguinte, mude esta situação, não fique calado, conte para um adulto, ligue 127. E aí todo o restante, né, que compõe a imagem vai contribuir, é claro, para a gente conseguir resolver a questão. Mas vamos fazer por partes, vamos ver como é que essa questão está sendo cobrada, qual é a abordagem dela, né? Olha só, a gente conta o seguinte aí, o uso da função apelativa é predominante nas campanhas comunitárias. O texto 4, produzido pelo Ministério Público de Goiás, reforça essa função ao priorizar o protagonismo do interlocutor. Isso pode ser comprovado a partir do uso. Bom, volta aqui para mim. Na tela a gente conta o seguinte, ele quer saber como é que o interlocutor, ou seja, quem está lendo o cartaz pode ser um personagem proativo, né? Uma pessoa que vai agir ali, o protagonista, a palavra que ele usa é essa. Como é que a gente que lê pode ser protagonista? É preciso que a gente observe que na estrutura linguística do cartaz, a gente encontra aquele bom e velho modo imperativo, que é uma característica dessa tal função apelativa que ele se refere aqui. O que é a função apelativa da linguagem? A gente sabe que existem funções na linguagem. Uma delas, que é essa aí apelativa, é aquela que é muito utilizada dentro de textos publicitários. Então, eles colocam lá palavras no modo imperativo para te convencer de algo, ou para você aderir a uma ideia, ou para você adquirir um produto. Quantas propagandas a gente já não ouviu que são sempre assim? Adquira já o seu imóvel em tal lugar, ou compre agora o seu carro 0 km. É sempre assim, adquira, compre, faça. E tudo isso são
características dessa função apelativa. A primordial, a principal delas é o emprego do modo imperativo, que meio que traz para quem está ouvindo, né, para o interlocutor, aquela voz de comando, como se você tivesse que cumprir aquela demanda ali, né, que está sendo dada para você. É uma técnica de persuasão, convencimento. Vamos avaliar os itens aí de A até E e chegarmos a uma conclusão, né? Letra A. Para tornar voltando aqui só um pouquinho para o enunciado, para a gente fazer com que o nosso interlocutor seja o protagonista, olha as opções que a gente tem aí. Isso pode ser comprovado a partir do uso da logomarca do Ministério Público. Não. A logomarca do Ministério Público não é o suficiente para dizer que o nosso interlocutor será protagonista da ação. Vamos ver a B. De verbos no imperativo. Aí sim, já acende, né, uma luz de alerta. Por quê? Verbos no imperativo, como eu falei para vocês, é a típica característica da função apelativa. Apelativa também é chamada de função conativa, né, que é a função que tenta convencer o leitor. Então a B é uma forte candidata. Vejamos aí C, D e E agora. Na C eu tenho da imagem no centro do texto, que se refere à menina com o megafone. Então, de alguma forma, a gente poderia pensar que ela está sendo protagonista, mas não exatamente nós, leitores, né? Temos na letra D também de letras com formatação diferente. Claro, a formatação das letras chama a atenção, mas não é exatamente isso que vai fazer com que a gente seja protagonista, né? E por fim, do número telefônico que receberá a denúncia. Só que de que adiantaria ter o número telefônico se não houvesse aquela palavra ali no modo imperativo, ligue, né? Então, isso tudo leva a gente a pensar que para que o nosso interlocutor seja protagonista, ele tem que atender aos comandos que foram passados para ele. Esses comandos são, ali ó, na tela, vamos fazer a diferença, mude esta situação, não fique calado, conte para um adulto, ligue 127. Então, em todas nós temos ali uma voz de comando. Vamos conferir nossa resposta agora? A gente tem aí como resposta a alternativa B, de verbos no imperativo. Então, com certeza, né, confirmadíssimo, pessoal, a presença de verbos no imperativo é o que leva a gente a pensar sobre a ideia de sermos protagonistas. Se a gente atende aos pedidos, né, que foram feitos naquele anúncio, a gente vai acabar agindo, ou seja, seremos definitivamente protagonistas. Vamos seguindo aí. Olha só, o próximo texto é o fim do livro de papel. Vamos dar uma olhada aqui no texto para responder a questão. Bom, a gente tem o seguinte aí. Só 122 livros era o que a Universidade de Cambridge tinha em 1427. Eram manuscritos lindos que valiam cada um preço de uma casa. Isso foi 3 décadas antes da Bíblia de Gutenberg chegar às ruas. Depois dela, os livros deixaram de ser obras artesanais exclusivas de milionários e viraram o que viraram. Graças a uma novidade, a prensa de tipos móveis, que era capaz de fazer milhares de cópias no tempo que um monge levava para terminar o manuscrito. Foi uma revolução sem igual na história e blá blá blá. Só que uma revolução que já acabou. Há 10 anos, pelo menos, quando a internet começou a crescer para valer, ficou claro que ela passaria uma borracha na história do papel impresso e começaria outra. Bom, o texto prossegue, né? A partir daí eu vou dar uma pulada para a gente poder agilizar o processo. Olha só, aqui na questão 5, ele vai trazer para a gente alguns pontos que foram retirados do texto. Ele vai fazer uma avaliação entre ir ao texto e voltar para a questão. Acompanhe aí comigo. Quanto aos recursos expressivos empregados no texto 5, destaca-se, olha o que diz o item 1, a metalinguagem, que consiste em usar a língua para se referir à própria língua, como em foi uma revolução sem igual na história e blá blá blá. Gente, é o seguinte, para a gente dizer que houve metalinguagem, eu precisaria de um exemplo diferente desse, tá? O que é metalinguagem? É como ele falou ali, é meio que um exemplo disso, a língua pela própria língua. Quando eu estou dando uma aula de português, como acontece aqui agora, eu utilizo a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa. Isso é um exemplo de metalinguagem. Às vezes a gente encontra assim, um poema que fala a respeito de como é difícil escrever um poema. Então isso mostra para a gente um outro exemplo de metalinguagem. Uma música que fala sobre a música brasileira. Então assim, um teatro, uma peça teatral que fala sobre uma peça de teatro. Ou um filme que conta a história de como foi feito um outro filme, uma espécie de documentário. Isso sim é a metalinguagem. É quando eu uso do meu próprio artifício para chegar onde eu preciso. Então eu uso a língua portuguesa para falar da língua portuguesa e assim vai. Tá? Não é o nosso caso aí no texto. A gente viu que lá ele traz um texto que trata ali da questão da... ele fala a respeito
do fim do livro de papel, né? E ele não está utilizando necessariamente o livro de papel para isso. Ali a gente tem uma espécie de artigo, né? Vamos seguindo aí, observando agora os outros itens. Olha só o que diz o item 2. A coloquialidade, linguagem informal e utilizada no cotidiano, como em foi uma revolução sem igual na história e blá blá blá, segundo parágrafo, e em curte tocar neles, sentir o fluxo das páginas. Bom, aí esse item 2, com certeza, pessoal, vai ser verdadeiro, né? A gente consegue perceber que com o uso do blá 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 e curtir, tocar, sentir o livro, né, o fluxo das páginas, a gente vê realmente uma característica da linguagem coloquial, linguagem do dia a dia. Então esse item 2, ele é verdadeiro. O item 3 diz o seguinte: a intertextualidade já há retomada e reelaboração de outros textos, já que há retomada e reelaboração de outros textos. Como em isso foi 3 décadas antes da Bíblia de Gutenberg chegar às ruas. Bom, não dá para a gente apontar aí a intertextualidade nesse item 3, né, como ele coloca para a gente. Porque existem muitos tipos de intertextualidade. E aí a gente sabe que há várias formas de fazê-la. Neste caso, ele só mencionou o livro a máquina de Gutenberg, né, de fazer a prensa. Ele não associa isso de forma intertextual. Para que houvesse ali a intertextualidade, eu precisaria de duas coisas. Ou um discurso que é baseado em outro, e aí eu tenho intertextualidade discursiva, ou então eu teria que ter uma intertextualidade mais concreta, né, mais pautada na estrutura do próprio texto. Algo que há do texto em outro. Não é o que a gente vê ali, né? Ele só faz uma menção. Então esse item 3 a gente pode deixar fora. Vamos ver o item 4? A ironia, estratégia textual em que se diz o contrário daquilo que se quer dar a entender, como em uma relação de fetiche, amor até. Na verdade, pessoal, ele não foi irônico aqui. Ele falou com o sentido voltado para isso mesmo, para que o livro fosse algo que proporciona prazer a quem lê. Se ele fosse irônico, ele estaria dizendo que o livro seria algo que não dá prazer a quem está lendo. Então, não houve ironia. O item 5, para a gente finalizar e chegar à resposta. A prosopopeia, que é a personificação de seres ou coisas inanimadas, atribuindo-lhes ações ou características humanas, como em depois do CD, que já morreu, e do DVD, que está respirando com a ajuda de aparelhos. Então, o item 5, ele também é verdadeiro, né? A gente vê aí que ele fala do livro e do CD, do DVD, na verdade, como se fossem pessoas que estão ali, ó, um já morreu, o outro está respirando com a ajuda de aparelhos. Então ele personificou, ele usou aí essa figura de linguagem, né, a prosopopeia, para tornar algo que não é animado, né, alguma coisa que seja animada, que tenha ali características, né, comportamentos humanos. Só conferindo nossa resposta, então a gente tem a letra D de dado, os itens 2 e 5 são verdadeiros. Na questão 7, a gente tem um outro texto chamado Cabra da Peste, que é um texto que a gente já leu aqui, né, fala sobre o valor da terra nordestina, o valor do Nordeste. E aí o Patativo da Saré, ele exalta, né, o nordestino e a terra. Bom, vamos direto para a questão, porque a gente vai observar, se for necessário a gente volta para o texto, né? Olha só, é correto afirmar que o texto 6, percebe-se uma forte súplica quanto à melhoria da qualidade de vida no Nordeste, sobretudo no Ceará. Bom, ele fala assim sobre a necessidade de haver melhorias no Ceará. Mas não é ainda a resposta que a gente precisa, né? A gente tem que observar as 5, porque podem haver aqueles distratores, que é quando a gente tem uma informação que é verídica, mas não é o suficiente para responder a questão. Vamos ver os outros. Na tela aí o item B. A expressão cabra da peste confere uma característica negativa ao nordestino. De jeito nenhum, pessoal. Cabra da peste é uma expressão comum aqui no Nordeste, né? Na verdade, é até uma forma de você falar que o homem é resistente, que ele é bravo, que ele... É uma forma de elogiar. Um cabra da peste seria um cara que tem fibra, que tem força. Vê o C aí. Há uma exaltação ao Nordeste, em especial ao Ceará e ao povo do local, que supera as dificuldades pelas quais passa. Com certeza, a gente aí chegou à nossa resposta, né? O Patativo da Saré fala nesse texto que o homem do Nordeste é, acima de tudo, um forte, e que o povo cearense realmente faz por onde, corre atrás para conseguir as coisas que precisa, né, para superar as dificuldades. Só para a gente matar a questão, olha a D e a E. O objetivo é contrastar a beleza da terra ao sofrimento que atinge a população. O objetivo não é este. Letra E, né? Há o claro interesse de apresentar a região Nordeste como superior em relação às demais regiões do país. Também não. Ele coloca o Nordeste aí num patamar único, né, em que ele só fala das dificuldades da terra e ele fala sobre o povo dessa terra.
não há ali uma comparação entre o Nordeste e as outras regiões, como se o Nordeste fosse superior às outras. Tranquilo? Portanto, aí confirmando nossa resposta, o item C. Uma exaltação ao Nordeste, em especial ao Ceará e o povo do local, né, que supera as dificuldades pelas quais passa. Bom, para a gente concluir aí agora, o texto 6, ele traz um outro trechinho, né, do mesmo poema do Patativa do Assaré. Eu até coloquei em destaque para vocês, né, esse trecho que fala o seguinte, ó. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, minha terra boa. Então aqui a gente vê que o trecho sublinhado só corrobora, né, só confirma a resposta anterior, que a gente viu ali que não é necessariamente uma coisa que supere as outras regiões. O cabra da peste aí é um cara que é forte e é o homem do Ceará, tá vendo aí? O filho do Nordeste, então esse cara aí é o cara forte, confirmando só nossa resposta. Bom, outro texto já conhecido nosso, né, pessoal? Brasil de Cima e Brasil de Baixo, em que o compositor aqui, no caso o autor, né, que escreveu esse cordel, ele fala a respeito de como existem dois Brasil, né? A gente vê aí dois Brasis, que ele fala assim, Brasil de cima, Brasil de baixo. Um muito bom e o outro não muito bom. Um que tem dinheiro, que tem conforto, que tem riqueza, e o outro não. Vamos observar a questão 8. Observe a variedade linguística e o nível de linguagem utilizados no poema. É correto caracterizar o lírico como: letra A, um cidadão escolarizado que vive em um grande centro urbano, pois utiliza muitas gírias. Bom, gente, se fosse cidadão escolarizado, a gente não teria expressões como meu Brasil de baixo, amigo, para onde é que você vai? Né? Então você vê que ele fala Brasil, ele fala baixo, não fala baixo. Então nós temos aí uma pessoa que não tem muita escolarização, né? Letra B. É correto afirmar que o lírico, caracterizar o lírico como uma pessoa idosa, porque no vocabulário utilizado aparecem palavras ou expressões que remetem a uma variação histórica. Na verdade, não, né? A gente não vê ali uma variação histórica, a gente vê variação regional e também a questão social, mas histórica não. Letra C. Um cidadão sertanejo pouco escolarizado, aí sim, até então, já que sua linguagem guarda singularidades regionais e se distancia do registro culto. Com certeza, né? Não foi somente isso que a gente viu do Brasil e da palavra baixo. A gente vê também, por exemplo, aqui nesse quarto verso aí, ó, de criança quase nua. Não é quase, ele usa quase, o que comprova a falta do conhecimento, né, do conhecimento linguístico. Além disso, também, essa questão da variante, né, de ser uma pessoa que não tem muita escolarização, uma pessoa que não consegue registrar muito a norma culta. A letra D, um cidadão escolarizado, não, a gente já descarta, né? E a letra E, um estudante que utiliza a variedade coloquial da língua a fim de criticar a sociedade na qual está inserido. De forma nenhuma. Pelo próprio discurso, a gente percebe que não se trata bem de um estudante. É um homem que trabalha, que corre atrás, que faz de tudo, mas não consegue superar o problema que ele encontrou, né? Então, aí, só confirmando nossa resposta, é a letra C. Um sertanejo pouco escolarizado e que utiliza de forma singular, de forma também distante da norma culta, né, os registros regionais. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês aí por mais esse encontro e lembrá-los de que é importantíssimo estar sempre avaliando, né, reavaliando as questões que já fez e estudar e correr atrás, tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.